Olá, boa noite. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores, decidiu agora à noite manter o ex-presidente Lula preso. A decisão ocorreu depois de uma disputa jurídica protagonizada ao longo do dia por desembargadores do próprio tribunal. Foram 2 ordens de soltura determinadas pelo desembargador de plantão, Rogério Favretto. Elas acabaram sendo derrubadas, primeiro pelo relator da Lava Jato no TRF, João Pedro Gebran Neto, e agora pelo presidente Thompson Flores. Lula cumpre pena desde abril por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ao vivo de Curitiba, o repórter Marcelo Rocha tem as informações. Marcelo. Oi, Poliana, boa noite. A última decisão, a que manteve Lula preso, foi tomada há cerca de 1h30 pelo desembargador Thompson Flores e ao longo de todo o dia, à medida que as decisões iam saindo, as expectativas iam sendo criadas aqui pelo pessoal que foi se mobilizando no entorno da carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. Veio para cá gente que apoia o ex-presidente Lula e gente também que é contrária à liberação do ex-presidente Lula da prisão. Foram várias decisões ao longo do dia, todas elas com interpretações diferentes a respeito dos motivos que mantêm Lula preso, e essas decisões foram caindo, outras foram subindo, como você mesma disse, e para entender um pouco melhor o que houve ao longo do dia, por que sucessivas decisões foram sendo tomadas dentro de um mesmo tribunal, a gente preparou uma reportagem, a reportagem da repórter Malu Mazzi, você vai conferir agora. A decisão de soltar o ex-presidente Lula foi do desembargador de plantão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, Rogério Favretto, e saiu às 9h05 da manhã. Favretto assumiu o plantão na quarta-feira, o primeiro dele no ano. O plantão é feito por rodízio entre os 27 desembargadores. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão pela 8ª turma do TRF4. O ex-presidente está preso em Curitiba desde 7 de abril. O desembargador disse entender que o pedido de habeas corpus, feito na sexta-feira por políticos do PT, merecia acolhimento e suspendeu a execução da pena do ex-presidente até o efetivo trânsito em julgado. O pedido de habeas corpus questionava a legalidade da prisão do ex-presidente. Alegava que tinha sido recusada a possibilidade de Lula cumprir a pena em local próximo do seu meio social e familiar. E dizia que ele teve a integridade física e moral violada ao ser impedido de dar entrevistas. Na decisão, o desembargador afirmou que pode analisar o pedido durante o plantão por se tratar de pessoa presa e que o direito de apreciação a eventual abuso em medida de restrição de liberdade impõe análise a qualquer momento. O desembargador Rogério Favretto declarou que a decisão dele não desafia decisões anteriores da Suprema Corte, porque haveria um fato novo, o anúncio da pré-candidatura de Lula à presidência. Favretto disse que o processo democrático das eleições deve oportunizar condições de igualdade de participação em todas as suas fases e que o impedimento do exercício regular dos direitos do pré-candidato tem gerado falta na isonomia do próprio processo político em curso. O desembargador também citou um pedido do PT para que Lula participe de atos de pré-campanha, especialmente o direito de participar da convenção partidária em 28 de julho, como motivo para suspender a prisão dele. Falou ainda que Lula encontra-se em pleno gozo de seus direitos políticos, por não existir condenação criminal transitada em julgado. Ao 12h07, o juiz Sérgio Moro se manifestou sobre a decisão. Moro declarou que o desembargador federal plantonista, com todo o respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do colegiado da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ainda do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em janeiro, os desembargadores da 8ª turma decidiram pela prisão de Lula. O entendimento do STF é de que a pena de prisão pode ser cumprida a partir do fim dos recursos na segunda instância. Moro afirmou que se o julgador ou a autoridade policial cumprir a decisão da autoridade absolutamente incompetente, estará concomitantemente descumprindo a ordem de prisão.
e que, diante do impasse jurídico, foi orientado pelo eminente presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Thompson Flores, a consultar o relator do caso, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto. A Justiça Federal informou que o juiz Sérgio Moro está em férias e que se manifestou sobre o caso porque foi citado no habeas corpus. Pouco mais de meia hora depois, o desembargador Rogério Favreto despachou de novo, depois que os políticos do PT, que pediram o habeas corpus, reclamaram de entraves e demora para soltar o ex-presidente. Favreto reiterou a ordem de soltura e determinou o imediato cumprimento da decisão. À 1h01 da tarde, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul se manifestou pedindo que Favreto mantivesse Lula preso. O relator da Lava Jato no TRF4, João Pedro Gebran, decidiu manter a prisão num despacho às 2h13 da tarde. Gebran disse que ele é a pessoa competente para avaliar a questão, por se tratar de um caso relacionado à Lava Jato. Falou que chama a atenção a excepcionalidade da análise desse caso no plantão, uma vez que Lula cumpre pena por decisão do TRF4 e, segundo ele, não houve fato novo. Afirmou que, como era um mero cumprimento de decisão do colegiado, sequer seria cabível um habeas corpus nesse caso e que esse tema já foi superado em inúmeras oportunidades. O desembargador declarou ainda que percebeu a necessidade de interferir nessa decisão de soltar Lula por entender que o desembargador Favreto foi induzido a erro porque considerou como novo um fato inexistente. Gebran afirmou também que a possibilidade de execução provisória da pena do ex-presidente Lula já foi amplamente decidida em várias instâncias, inclusive no plenário do Supremo Tribunal Federal. O desembargador Gebran disse que nenhuma das pessoas que fizeram o pedido de habeas corpus representa o ex-presidente como advogado. Ele argumentou que a lei permite que o habeas corpus seja pedido por qualquer pessoa, mas que quando se trata de alguém com notoriedade e que tenha advogados no processo, é necessário cautela. Citando o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, Gebran Neto afirmou que é da defesa a prioritária escolha do se e do quando no que se toca à submissão de pedidos à Justiça. E falou ainda que tal cuidado deve ser robustecido em casos como o dos autos, que envolve figura pública de projeção nacional. Que como a ordem de prisão de Lula partiu da 8ª turma do TRF4, a qual Gebran pertence, a competência para a revisão da decisão é da própria turma ou de tribunal superior. Gebran afirmou ainda que é o juiz natural do processo e que por isso determinava que a Polícia Federal não soltasse o ex-presidente. Às 4h12 da tarde, o desembargador Rogério Favreto despachou mais uma vez e novamente mandou soltar o ex-presidente Lula. Na decisão, Favreto disse que não foi induzido em erro, mas sim deliberou sobre fatos novos relativos à execução da pena, entendendo por haver violação ao direito constitucional de liberdade de expressão e consequente liberdade do paciente, deferindo a ordem de soltura. Favreto determinou que uma cópia da manifestação de Moro fosse encaminhada ao conhecimento da Corregedoria do TRF4 e do Conselho Nacional de Justiça, a fim de apurar eventual falta funcional do juiz Sérgio Moro. E, por fim, decidiu que reitera o conteúdo das decisões anteriores, determinando o imediato cumprimento da medida de soltura no prazo máximo de 1 hora. A decisão de Favreto de mandar soltar o ex-presidente atraiu simpatizantes de Lula e também pessoas contrárias à libertação para as proximidades da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Também houve manifestação de grupos favoráveis e contrários ao ex-presidente na frente da sede do TRF4. O desembargador Rogério Favreto foi filiado ao PT durante 19 anos. Foi procurador da Prefeitura de Porto Alegre na gestão Tarso Genro. Depois, assessor de Tarso no Ministério da Justiça. Também assessorou a Casa Civil sob comando de José Dirceu e depois de Dilma Rousseff no governo Lula. Ele foi escolhido para o TRF4 pela então presidente Dilma em 2011. A assessoria do TRF4 informou que o rito do tribunal
diz que o desembargador de plantão responde pelo tribunal como um todo, inclusive em pedidos de habeas corpus e mandados de segurança. O mesmo rito também determina em quais situações o plantonista não pode agir, como em caso já apreciado no órgão de origem ou em plantão anterior, nem reconsiderá-lo ou reexaminá-lo. Às 6h05 da tarde, o Ministério Público Federal de Porto Alegre voltou a pedir a manutenção da prisão de Lula e que o presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, interferisse no caso. Segundo os procuradores, se estabeleceu nos autos do habeas corpus verdadeiro conflito positivo entre o desembargador plantonista e o relator da ação originária. Às 7h30 da noite, Thompson Flores se manifestou. Segundo o presidente do TRF4, a notícia da pré-candidatura eleitoral do ex-presidente Lula é fato público e notório, do qual já se tinha notícia por ocasião do julgamento da 8ª turma desta corte, que condenou Lula e determinou a sua prisão. O presidente do Tribunal Regional afirmou ainda que, considerando que o pedido desse habeas corpus não desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito do desembargador federal relator em chamar a decisão para preservar competência que lhe é própria, determina o retorno dos autos ao gabinete do desembargador federal João Pedro Gebran Neto, bem como a manutenção da decisão por ele proferida, ou seja, de que Lula deve continuar preso. Em Brasília, a Procuradoria-Geral da República acompanhou a sequência de decisões. Vamos ver agora a repercussão ao longo do dia com o repórter Fernando Rego Barros. Assim que saiu a primeira decisão do desembargador Rogério Favretto, determinando a soltura do ex-presidente Lula, a Procuradoria-Geral da República informou que estava atuando em conjunto com o Ministério Público Federal na 4ª Região, dando suporte e confirmando a posição da instituição em favor da execução da sentença condenatória após a confirmação pelo tribunal, esgotando o duplo grau de jurisdição. A PGR manteve a mesma posição em favor da execução da prisão de Lula, depois que o desembargador plantonista voltou a mandar soltar o ex-presidente. Ao longo do dia, procuradores que atuam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região ficaram em contato permanente com a Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília. A procuradora-geral Raquel Dodge está de férias e acompanhou o pedido feito pelo procurador da 4ª Região, José Osmar Pumes, ao presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, até a nova decisão. Em nota, Dodge reforçou que a execução da pena após a confirmação da condenação em segunda instância garante o duplo grau de jurisdição e afasta a presunção de inocência e dá segurança jurídica às decisões judiciais. Em nota, o PT afirmou que é difícil apontar quem agiu de maneira mais vergonhosa na ordem de soltura de Lula neste domingo. Criticou o juiz Sérgio Moro, o presidente do TRF4, Thompson Flores, o desembargador Gebran Neto e os delegados de plantão na Polícia Federal em Curitiba e pediu que seja cumprida a ordem de soltura de Lula. A Federação Nacional dos Policiais Federais disse que lamenta que a Polícia Federal esteja submetida a conflitos judiciais atrelados a uma crise de origem política, que geram grande insegurança jurídica e instabilidade institucional para o país. Que está configurado um conflito positivo de competência entre 2 desembargadores do TRF4 e os policiais federais aguardam decisão final da Justiça para executar ou não o alvará de soltura, assim como ocorreu com o mandado de prisão decretado em abril deste ano. Em Curitiba, os procuradores da Lava Jato repudiaram a decisão do desembargador Favretto, tendo em vista o que chamaram de absoluto desrespeito às reiteradas decisões das diversas instâncias do Poder Judiciário em manter o condenado Luiz Inácio Lula da Silva preso após a análise do mérito de seus recursos. Antes mesmo que o presidente do TRF4, Thompson Flores, tivesse dado sua decisão a favor do relator da Lava Jato, desembargador Gebran Neto, e contra a liberdade de Lula, em HC dado pelo desembargador plantonista Rogério Favretto, a ministra Carmen Lúcia soltou uma nota em que enfatiza que a justiça é impessoal,
sendo garantida a todos os brasileiros a segurança jurídica, direito de todos. O Poder Judiciário tem ritos e recursos próprios que devem ser respeitados. A democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra da hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes. 16 dias embaixo da terra, no escuro, com pouco alimento, sem respirar direito. O mundo acompanha angustiado o drama de 12 garotos de um time de futebol e do técnico deles, que estão presos desde o dia 23 de junho numa caverna no norte da Tailândia. Mas o pesadelo está chegando ao fim. 4 meninos foram resgatados hoje e levados para o hospital. 8 crianças e o técnico ainda estão na caverna. O trabalho da equipe de mergulhadores foi interrompido durante a madrugada. Agora já amanheceu lá na Tailândia e a gente vai direto para lá agora para conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Carvalho, que tem para a gente essas informações. Rodrigo, a operação de resgate já foi retomada? Bom dia para você aí. Poliana, boa noite a você, todo mundo que acompanha o Fantástico. Ainda não foi retomada, já segunda-feira de manhã aqui na Tailândia, 7h15 da manhã aqui agora, de onde eu falo ao vivo. Não foi retomada, o chefe da equipe tinha dito que isso aconteceria entre 7 da manhã e 5 da tarde, no horário daqui. E as equipes interromperam o trabalho para esperar o dia clarear, ver se o tempo melhorava. Tem um solzinho aqui agora, mas a previsão é de chuva para o dia inteiro, assim como não parou de chover na madrugada inteira. Além disso, também precisam ajustar alguns equipamentos. Claro que isso impacta diretamente a questão do tempo. Chove muito no país durante essa época do ano, especialmente aqui no norte, que é uma região muito montanhosa. Isso preocupa demais porque pode voltar a alagar a caverna. Mas sem dúvida que a primeira etapa foi super bem sucedida, muito bem sucedida. Esse país viveu uma noite de tensão e alívio e espera agora pelos próximos passos. A gente acompanhou esse primeiro dia de resgate desde o início. Vamos ver. A província de Shanghai, no norte da Tailândia, parou para ver seus meninos, tão novos, enfrentarem um grande desafio. E eles deram uma prova de resistência que encheu todo mundo de esperança. Às 5h40 da tarde, no horário local, 7h40 da manhã no Brasil, os 2 primeiros já estavam fora da caverna. 3 horas antes do previsto pelas autoridades, como nós mostramos ao vivo no Esporte Espetacular. É a melhor notícia possível desse início de operação. 2 dos 12 meninos já estão fora da caverna, estão aqui nesse hospital, de onde eu falo ao vivo. Depois de 2 semanas debaixo da terra, eles foram levados primeiro de helicóptero e depois de ambulância. O repórter Rodrigo Alvarez acompanhou a chegada. Aqui na frente do hospital, em Xangrai, a cada vez que a gente via um helicóptero se aproximando, era uma emoção diferente. Primeiro, 2 meninos. Assim que o helicóptero pousou, eles foram colocados em ambulâncias e trazidos aqui para o hospital, onde uma equipe já os aguardava na emergência. 1 hora depois, veio mais um menino e depois o 4º. O Bruno Ferreira é um brasileiro que vive há 7 anos aqui na Tailândia. Ele era professor de um dos meninos, do Adun, que tem 14 anos. Foram 15 dias eu acompanhando de perto ali junto com a família do Adun. Muito sofrimento, muita preocupação. E agora tem esse alívio de que o pessoal está saindo, né? Então a gente não tem nem como agradecer. A gente só tem mesmo que agradecer a Deus por toda essa vitória aí, né? De estar trazendo esses meninos para fora da caverna. O chefe da equipe de resgate e ex-governador comemorou o início da operação. Ele disse que foi mais bem sucedido do que imaginavam e que depois de 16 dias de espera, o mundo viu os rostos dos javalis selvagens, o nome do time de futebol dos meninos. A Tailândia e o mundo respiram aliviados, mas não dá para relaxar. A morte de um mergulhador essa semana, que ajudava a preparar o resgate, deixou todo mundo em alerta. 8 meninos e o treinador deles continuam presos no fundo da caverna Tan Luang, a 1 quilômetro de profundidade. A caverna tem aproximadamente 10 quilômetros de extensão. A base montada para o resgate fica a cerca de 1 quilômetro da entrada. Um trecho que está seco e pode ser percorrido a pé. Alguns metros adiante fica o ponto onde entra a água da chuva na caverna. É a partir daqui que começam os trechos mais perigosos, mais estreitos, alagados ou até submersos. O grupo está nesse local, a mais ou menos 2 quilômetros da base das operações de resgate. 90 mergulhadores, 50 deles de outros países, participam nessa mega operação. A equipe responsável avaliou que hoje era o melhor dia para começar a retirada por causa das condições climáticas e da saúde dos meninos. Os mergulhadores demoram entre 5 a 6 horas para chegar até o ponto onde o grupo está preso.
Eles têm que vestir roupas especiais e máscaras que permitem respiração e cobrem o rosto inteiro. Cada um faz o caminho de volta com 2 ou 3 mergulhadores. São eles que carregam cilindros de ar comprimido. Outros cilindros estão pelo caminho em caso de emergência. Como a água é muito escura e há pouca luz na caverna, todo o trajeto é marcado com cordas para orientar a direção da saída. Um dos maiores desafios é a largura das passagens que os mergulhadores têm que percorrer para sair da caverna. Do ponto onde estão os meninos até a base de operações, há alguns trechos só com 90 centímetros de largura por 60 de altura. Isso exige que o mergulhador tire o cilindro de ar das costas para que todos passem, um de cada vez. Ele, o equipamento e o garoto. Depois da primeira etapa bem sucedida, às 9 da noite no horário local, as autoridades interromperam a operação. Precisavam recarregar os tanques de oxigênio e a energia dos mergulhadores. A equipe de resgate diz que só vai retomar os trabalhos quando tiver certeza de que as condições são favoráveis. Durante toda essa operação de resgate, a área que dá acesso à caverna vai ficar bloqueada. Esse aqui é o ponto mais próximo que a gente pode chegar, 250 metros mais ou menos. As famílias passam boa parte do dia lá dentro da área reservada, acompanhando tudo de perto, rezando para que esses meninos tenham força e cabeça para passar por essa situação e que essa chuva pare também. Essa voluntária diz que só vai embora quando o último menino sair da caverna. Ela conta que tem dormido aqui mesmo, no chão, mas que nesse momento o conforto dela e de quem está aqui fora pouco importa. O mundo inteiro na torcida, né? E a gente vai agora para o hospital, para onde esses 4 meninos resgatados foram levados. O enviado especial, Rodrigo Alvarez, está lá. Bom dia, Alvarez. Bom dia, Poliana. Bom dia para todos vocês aí no Brasil. Essa segunda-feira, 9 de julho de 2018, amanheceu nublada, mas predestinada, Poliana, a entrar para a história. A gente espera ver em breve, em algumas poucas horas, a chegada de mais alguns meninos libertados com vida da caverna de Tham Luang, onde passaram as últimas 2 semanas. Ontem a gente testemunhou exatamente aqui desse ponto a chegada de 4 meninos, os 4 primeiros aqui ao hospital de Chiang Rai, onde eles são atendidos no 8º andar, na emergência, recebendo os primeiros cuidados. A gente agora tem uma informação que acaba de ser divulgada, que são os nomes desses meninos, né? Eles são conhecidos pelos apelidos de Note, com 14 anos, Tle, 14 anos, Mark, 13 anos e Night. O Night tem uma história interessante, ele fez 17 anos, exatamente no dia 23 de junho, quando entrou na caverna, passou todo esse tempo lá dentro e ontem, Poliana, no dia 8 de julho de 2018, comemorou seu renascimento, quando ele voltou a ver a luz e ter esperança outra vez. A gente vai continuar acompanhando aqui, Poliana, porque a emoção é muito forte a cada momento, a cada vez que sai um menino lá de dentro. Ontem, o governo tailandês fez operações em 2 vezes, foram 2 meninos de cada vez, e a gente espera que hoje isso se repita. Foi uma semana de muita emoção aqui na Tailândia, acompanhada com expectativa em todo o mundo, como a gente vai ver agora na reportagem. Depois de 10 dias na escuridão, quando mergulhadores brotaram da água para lhe salvar as vidas, o treinador e os 12 meninos se apresentaram ao mundo. Esse é Thi, de 16 anos. Note, Tle e Bel têm 14 anos. Don tem 13. Chitan, 11. Adun, 14. Night, 16. Nick tem 15 anos. Mark, 14. Nick, 13. E Pong também 13 anos. Esse no canto é o treinador conhecido como Eik, um ex-monge budista de 25 anos. Naquele dia estavam todos muito magros, bem diferentes da última vez em que estiveram juntos na piscina ou no campeonato com a turma da escolinha de futebol. O time que Eik montou com seu trabalho voluntário de treinador, os Javalis Selvagens. Quem me mostrou as fotos foi Songpol. Ele também joga na escolinha do Eik e me disse que a turma passou 2 dias planejando a aventura na caverna. Eu queria ter ido de bicicleta com eles. Só não foi porque justamente naquele sábado, dia 23 de junho, o pai apareceu mais cedo para buscá-lo. Nopadol Katawong me contou que não queria que o filho fosse à caverna porque tinha medo. Há uma crença aqui na Tailândia de que espíritos assombram o lugar.
Além disso, o pai estava muito preocupado com as chuvas que já ameaçavam chegar. A região de Chiang Rai fica no extremo norte da Tailândia. A caverna Tham Luang fica no interior dessa montanha enorme, conhecida pelos tailandeses como a Mulher Adormecida. O acesso é muito difícil, não vemos muitos turistas por aqui. Eles costumam visitar lugares sagrados para os budistas, especialmente o Templo Branco, considerado um dos mais bonitos da Tailândia. Mas nesse país tropical com clima úmido, o mês de julho não é um bom momento para passeios. Justamente por causa da temporada de chuvas, a caverna seria fechada aos visitantes no dia 1º de julho. No dia 23 de junho, como a caverna estava aberta, os meninos e o professor Eik não se preocuparam. Não contavam com a chuvarada que viria horas depois que eles entraram. Um dos grandes sonhos da vida dos 12 meninos é se tornarem jogadores de futebol aqui do Chiang Rai United, um time da primeira divisão do futebol tailandês, orgulho da cidade, com 6 jogadores na seleção nacional. Bom, além disso, eles têm aqui 3 jogadores brasileiros e 5 brasileiros na comissão técnica. A comoção é enorme aqui dentro. O massagista do time é o tio de Titã, de 11 anos, o mais novo do grupo. Nam Ken contou que a turma da escolinha já tinha visitado a caverna outras 2 vezes, que eles estavam ganhando experiência e que, por isso, dessa vez, resolveram avançar um pouco mais. Os meninos haviam levado cordas, lanternas e alguma comida. O zagueiro do time, o brasileiro Vitor, fez uma homenagem na última partida. Depois de marcar um gol, mostrou uma camisa com o número 13. 13 vidas à espera do resgate. Um dos sonhos dos tailandeses é jogar aqui, o único na primeira divisão. A gente está contando com esses meninos aqui de novo. Com certeza eles vão vir treinar aqui, isso é certo. Foram 9 dias de busca sem qualquer notícia. Todos nós estávamos rezando por eles, para que fossem encontrados vivos. Equipes de resgate tailandesas e estrangeiras procuravam os meninos em diversas galerias no interior da caverna. Até que na segunda-feira, dia 2 de julho, mergulhadores britânicos foram à superfície para respirar um pouco e os encontraram por acaso. O primeiro contato foi feito com Adun, o único do grupo que sabia falar inglês. Not today. There's 2 of us. You have to die. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. Os meninos disseram que estavam com fome e agradeceram. I am really happy. We are happy too. Yes. Thank you so much. So where you come from? England, UK. Oh. Àquela altura, na escuridão da caverna, o grupo de meninos aventureiros parecia tão longe da Inglaterra quanto de qualquer outro lugar. Durante a semana, quando ainda fazia sol, os militares conseguiram drenar milhões de litros do interior da caverna. E o otimismo estava em alta. Voluntários vieram de longe. Esse grupo saiu de Bangkok e percorreu 11 horas de estrada para oferecer comida às equipes de resgate. O transporte entre a base da montanha e a entrada da caverna era feito pelos mototáxis da região. Pergunto quanto custa e o motorista me responde, sorrindo, que não custa nada, é de graça. Enquanto isso, dentro da caverna, os meninos escreveram na pedra o nome do time e aquilo que representavam. 13 vidas. O tempo todo eles recebiam visita de mergulhadores e médicos. Do lado de fora, os parentes ficavam numa tenda, esperando notícias. E se muita gente andou criticando o professor Eik, o tio de Titã saiu em defesa dele. Nam Ken contou que Eik ficou quase sem comer nos dias em que os meninos ficaram no escuro. Usou o que aprendeu no tempo em que foi monge budista para fazer jejum e dar o máximo de comida aos meninos. Eik também fazia meditação para acalmá-los. O treinador apareceu bem frágil num dos primeiros vídeos gravados pelos mergulhadores. Segundo os médicos, era um dos mais desnutridos. Numa carta que escreveu essa semana, Eik disse: "As crianças estão bem. A equipe de resgate está cuidando muito bem de nós.
Eu prometo que estou dando todo o apoio para os seus filhos, da melhor maneira que posso. Obrigado pelo apoio. Eu sinceramente peço desculpas a todos os pais. Os meninos também escreveram cartas. Titã, sobrinho do massagista, disse: mamãe e papai, não se preocupem comigo. Eu estou bem. Digam para o meu irmão ficar pronto para me trazer frango frito. Amo vocês. Mas o clima entre os responsáveis pelo resgate virou junto com o tempo. Na última quinta-feira, o mergulhador tailandês Samun Gunam, de 38 anos, morreu enquanto tentava fazer o trajeto de volta. A morte acendeu o alerta para os riscos da operação de retirada. E os mergulhadores começaram a ter pressa e muita preocupação. Até que hoje de manhã, madrugada no Brasil, o resgate começou. 4 meninos foram trazidos ao hospital. O que o mundo espera agora é que, além dos 4 meninos que já foram salvos, os outros 8 e o treinador Eik venham logo aqui para o lado de fora e voltem a ser os javalis selvagens. E ainda hoje, escuridão, passagens estreitas. Em Goiás, o repórter Cleiton Conservani explorou uma caverna parecida com a da Tailândia. Você tem que fazer um pouco de contorcionismo para avançar. O relato de um brasileiro que ficou 3 dias preso nessa caverna. Quando a gente tentou voltar, sair da caverna, a gente viu que o rio tinha enchido muito e se tornou impossível nadar. A comoção do mundo inteiro com o drama dos meninos tailandeses. E todas as informações sobre o resgate ao longo desta edição. Boa noite, pessoal. Depois dos comerciais, eu vou trazer daqui de Moscou as notícias sobre os preparativos para as semifinais da Copa e a volta da seleção brasileira. E o Fantástico tem muito mais. Curar AIDS, curar câncer. Médicos prometem curar doenças graves usando ozonioterapia. Afirmar que ele vai conseguir curar dando ozônio é algo que não se tem comprovação alguma. Que técnica é essa? Por que está gerando tanta discussão? O caso da brasileira morta na Austrália. O pai de Cecília Haddad falou com exclusividade sobre a prisão do principal suspeito e fez um desabafo emocionado. Ela me ligou e disse: pai, fica no telefone aí que eu tô chegando em casa. Pelo ar, por terra, acompanhamos a mega operação para levar 2 onças de volta para a natureza. As onças que estão sendo preparadas para ganhar a liberdade também vão receber um colar que emite sinais via satélite. Operação Ressonância, o relato do ex-funcionário de uma multinacional que investigou por conta própria e revelou a corrupção na saúde do Rio de Janeiro. Um monitor que era vendido a 15 mil, para o governo era vendido a 30 mil, 35 mil. O Fantástico vai levar vocês para a primeira viagem interespacial do programa. Nós vamos apresentar para vocês Marte. Por lá, o quarto é minúsculo, a comida é esquisita. E o banho? Só 8 minutos por semana. E aí, vai encarar? E já no próximo bloco, 27 dias na UTI e 3 cirurgias depois, a bebê prematura Beatriz vence a luta pela vida. A dona desse pezinho tão pequenininho é uma guerreirinha apressada que chegou muito antes da hora, mas chegou com força, com coragem, com uma enorme vontade de viver. É um passarinho, foi esse termo mesmo que ele usou, é um passarinho. A comparação foi feita pelo médico, que antes do parto alertou os pais. É um peso incompatível com a vida. Mas não teve jeito. A Kelly, com a pressão muito alta, teve que fazer uma cesárea de emergência ou podia morrer. Eu já fui para a mesa sabendo de tudo. Beatriz precisou nascer no 6º mês da gestação, com apenas 365 gramas. E muito menor do que um bebê com desenvolvimento normal, que nesse tempo já deveria ter cerca de 800 gramas. As chances dela sobreviver ao parto eram pequenas. Nasceu muito fraquinha. Em muitos casos, um bebê desse tamanho e com esse peso é considerado inviável. Mas quando a Beatriz saiu da barriga da mãe para a mão do médico, ela abriu os olhos e chorou bem baixinho.
Ali, o pediatra não teve dúvidas. A Beatriz queria viver. Olhou nos meus olhos e aí eu entendi que eu tinha que fazer tudo por ela, por menor que ela fosse, que ela estava pedindo, me ajuda a viver. Eu vim para viver. Eu me lembro de uma voz muito emocionante que gritava assim: nasceu! É uma menina! Chorou! Abriu os olhos! Eu não se movimentava muito, então eu perguntei, está viva? E aí o obstetra falou assim, ela não está se movimentando. Eu falei, coloca a mão no cordão umbilical. E aí ele colocou a mão e falou, está batendo. É um desafio. E essa é a questão mais difícil e, ao mesmo tempo, é o melhor da medicina. O desafio agora era manter Beatriz viva. Eu não sou da saúde, eu não sou de humanas, eu preciso de números. E ele falou assim, Luciano, é muito difícil eu te dar números. Eu, não, tudo bem, então eu dou para o senhor 10%, 15%, eles vão parar por aí. E ali eu fiquei muito emocionado. Luciano se agarrou nessa probabilidade e convenceu Kelly, que não conseguia ver a bebê. Porque se eu olhar para ela, eu vou me apaixonar. E vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais difícil para mim. Mas a paixão já estava ali, no carinho que só dava para fazer com a ponta dos dedos. Um bebê de 365 gramas, eu nunca vi sobreviver. A menor fralda era grande demais, a menor chupeta também. Ela chegou a perder peso, provavelmente chegou nos 320 gramas, 330. Foram 127 dias de UTI desde o nascimento, no dia 28 de fevereiro. 3 cirurgias, uma no coração, uma no olho e uma para tirar uma hérnia na virilha. Nenhuma sequela. E não é que aquele pezinho cresceu? Cada grama uma vitória. Beatriz agarrou a oportunidade. E parece já perceber que o mundo é grande além da incubadora. Com 2 quilos e 115 gramas, a Bia está pronta. Vocês acharam que esse dia ia chegar, de verdade? Por muito tempo, não. E quem vem ali? É a Bia. É o nosso milagre, é o nosso presente, não só meu, não só do Luciano, mas de todos que acreditaram, sabe? A felicidade maior ainda de ver que ela está indo sem sequelas, o que é uma coisa muito difícil num bebê prematuro, né, de 25, 26 semanas, com 300 gramas praticamente de peso. Ela era um passarinho, como o médico falou, mas agora é um pássaro já pronto para voar. E no que depender de mim, vai se tornar uma águia. A seleção brasileira já está em casa. Alguns jogadores ficaram pela Europa e outros chegaram ao Rio de Janeiro hoje cedo. Tinha chegado a hora de ir cada um para um lado. Na Rússia ficaram Marquinhos, Cássio, Renato Augusto, Alisson, Paulinho, Firmino, Fernandinho e Ederson. Miranda, Marcelo, Fred, Danilo e Fagner desceram na escala em Madrid. Os outros voltaram para o Brasil. A maioria dos jogadores da comissão técnica desembarcou aqui no Rio de Janeiro. Alguns passaram pelo desembarque internacional, a área tradicional, outros preferiram uma saída alternativa. Agora, o mais esperado, ninguém viu. Ela arrancou a mãe da cama e foi para o aeroporto ainda escuro, esperar. Eu quero ver muito Neymar. Não havia tumulto. Tirando nós, jornalistas, foram poucos os que madrugaram para esperar pela seleção. O voo estava previsto para as 5 da manhã. Gabriel Jesus foi o primeiro a passar e foi direto. A alguns metros dali, numa outra saída, Felipe Coutinho tirou foto, deu autógrafo, mas não entrevista. Também desembarcaram no Rio de Janeiro Douglas Costa, Tyson, Jeromel e Tite. E o técnico falou, ou melhor, agradeceu. É só retribuir o carinho que eles estão nos proporcionando. Eu quero de coração retribuir a eles todos, agradecer. Obrigado, obrigado. Já no carro, um recado. O futebol tem que ganhar mais do que o resultado do
Sobre o que aconteceu em campo, as únicas palavras foram de Casemiro, que suspenso não jogou na derrota para a Bélgica. Temos muitas coisas positivas, chegamos muito bem na competição, mas sabemos que Mundial é isso também. Um detalhe, falando do jogo da Bélgica, um primeiro tempo que não foi o nosso nível durante 2 anos e acabamos pecando por isso. Mas e ele? Cadê? Neymar desembarcou e logo reembarcou um jatinho. A seleção brasileira vai se reencontrar no dia 7 de setembro para um amistoso contra os Estados Unidos em Nova Jersey. É vida que segue e esperança que se renova. Prometo que em 2022 a gente sair com o Hexa na mão. A seleção já voltou. E vocês definitivamente não conseguiram chegar aqui, né, meus cavalinhos? Oui. Parece que você deixou o comando dessa viagem nas mãos das pessoas. Quer dizer, nas patas das pessoas erradas, né? Brasil e Rússia não iam muito longe mesmo. Você, hein, o da Bélgica? Você é um diabinho mesmo, hein? Cadê Brasil e Rússia? Ah, eles estão ali, mas parece que eles não querem muita conversa, não, hein? Ah, mas não precisam chorar e muito menos ficar com vergonha. Defenderam com muita honra as cores dos seus países. Eu vou dar uma batata frita e um chocolate belga para eles ficarem um pouquinho mais felizes. Esse diabinho vermelho. Mas a Bélgica realmente está chamando a atenção do mundo todo. Mas eu já tô com o mapa do Catar decoradinho aqui na cachola. Ah, mas eu nem sei se eu vou, Brzezinski.